Amém. Que bênção é estar detrás essa mesa sagrada na conferência de Prescott. Sempre é um grande privilégio e honra pregar aqui, neste companheirismo mundial nosso, e que o Senhor nos ajude, que o Senhor visite você. Já esta manhã temos tido ministério tão incrível, glória a Deus. Eu quero começar meu sermão, minha mensagem, contando uma história declarada por um dos nossos pais fundadores dos Estados Unidos, Benjamin Franklin. Ele estava saindo do Salão da Independência, em 1787, depois de uma conferência com outros pais fundadores da nação. Eles estavam tentando resolver a Constituição, e quando ele saiu, de portas fechadas, janelas fechadas, uma mulher ansiosa, Elizabeth Powell, perguntou a ela: bom, doutor, o que temos? Uma república ou uma monarquia? Uma república, respondeu o doutor. E depois ele disse: se você pode mantê-la. Então esta expressão, esta declaração que foi feita mais de 230 anos atrás, acredito que ainda está sendo julgada esta manhã. E aliás, se somos honestos e realistas, o jurado ainda está esperando o resultado da questão da nossa nação. Mas para os nossos propósitos, esta manhã, o que foi dito na preparação desse novo governo, eu quero aplicar a todos nós aqui esta manhã e a nossa conferência e companheirismo, enquanto pensamos em cumprimento profético, tempo crucial de transição. Eu quero pregar de Judas, versículo 3, e eu quero ministrando uma mensagem chamada um companheirismo, se nós podemos conservá-lo. Judas, versículo 3. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Quero começar dando um desenho da nossa história e colocar meu chapéu de história esta manhã. E eu quero mostrar a você características pertinentes e eminentes do nosso companheirismo, o que faz um movimento inspirado e único por Deus, e dando os fatos que sou eu que vai desenhar e apresentar minhas credenciais. Eu fui salvo aqui em Prescott em 1974 com o pastor Mitchell. Eu fui assistente do pessoal em 1978. Eu fui diretor da igreja por um ano. Depois eu fui enviado pioneiro em Cortez, Colorado. Eu fui o pastor número 18, pioneiro 18, enviado de Prescott. Naquela época, haviam 33 igrejas, se eu me lembro bem, do nosso companheirismo. Eu passei 2 anos em Cortez, Colorado. Depois eu assumi a igreja estabelecida em Sierra Vista, que eu pastorei ali por 6 anos. Depois eu fui lançado nas Filipinas de 86 até 1995, e depois voltei por um ano à igreja mãe de Prescott como evangelista, a minha igreja mãe. Voltei a me ligar com o pastor Mitchell, a igreja de Prescott. Depois eu fui lançado a Houston para pionar um ano, e passei 1 ano e meio lá em Houston, Texas. Depois recebi um convite pelo pastor Mitchell de voltar e ser seu assistente como do pessoal aqui em Prescott. E foi por 14 meses. Depois teve uma necessidade que aconteceu, uma igreja que estava em muita dificuldade em Tempe, Arizona. E depois eu me ofereci, minha esposa e eu nos oferecimos, respondemos a essa necessidade, fomos lá e passamos a ser os pastores. Fomos o oitavo pastor dessa congregação em Tempe, Arizona, dos quais, desses 8 pastores, Kevin Foley ainda está conosco, e agradecemos a Deus pelo irmão e a irmã Foley e a sua fidelidade. Eu tenho tido o privilégio de ser parte do Conselho de Ancião por 20 anos, e declaro o meu currículo hoje simplesmente porque eu quero estabelecer minhas credenciais. Obviamente,
esta é apenas a opinião, a avaliação de um homem. Eu tenho outros irmãos maiores, pastor Harold Turner, Tom Drought, e com certeza eles podem fornecer muitos outros pontos e perspectivas que eu vou deixar sem mencionar, e você pode falar com eles se quiser mais informação ou a versão dos eventos, como a maioria de vocês sabem. Para aqueles que não sabem, o pastor Mitchell e sua esposa e sua família, com 5 filhos, vieram a Prescott em 1970. E isto foi em resposta a esta igreja, que era da denominação do Movimento Quadrangular, que tinha passado um tempo horrível. Tanto o pastor e o filho maior do pastor tinham caído na imoralidade. O pastor Mitchell não estava desejoso de vir para cá de todo, mas pelo que eu entendo, ele ofereceu ao Senhor. Ele entendia que tinha dois casais. A igreja tinha se esparcida, a igreja estava muito desmoralizados, mas o pastor Mitchell ouviu falar de 2 casais, os Copelands e os Allens. Ele dirigiu, conheceu esses 2 casais, falou com eles e fez uma oferta ao Senhor. Disse: Deus, se estes 2 casais ficam aqui na igreja e não vão se embora da igreja, eu vou aceitar isso como um sinal de você, que você quer que eu venha. Os 2 casais estiveram de acordo e o pastor Mitchell se mudou para Prescott e começou o companheirismo em 1970. Uma vez mais, temos ouvido essa mensagem. O pastor Ruby falou ontem à noite, muito eloquente. O que era mal e o que era uma situação horrível, Deus o tornou para o bem. E Deus, para trazer nosso pastor aqui para Prescott, Arizona. O pastor Mitchell começou a pregar o evangelho, e isso coincidiu com o movimento popular de Jesus. Isto resultou em muitos jovens e hippies sendo trazidos para o reino de Deus e para a igreja aqui em Prescott. O pastor Mitchell tem muitas vezes declarado, ele não tinha um plano predefinido de como fazer tudo, uma visão que ele tinha na sua mente, mas ele simplesmente respondeu ao que Deus estava fazendo. E eu posso dizer, tendo estado aqui desde o começo, que o espírito do meu pastor era caracterizado por um espírito redentor pelos hippies. Uma vez mais, para mostrar a vocês o quadro, desenhar o quadro, a igreja que eu entrei tinha muitas pessoas idosas, pessoas da denominação, muitos com sua mentalidade antiga, muitos religiosos, e muitos deles com cabelo branco, não estavam muito alegres e felizes pela tipo de pessoas que Deus estava trazendo, mas o pastor Mitchell convenceu eles que estas criaturas estranhas que estavam vindo com aquele cabelo comprido e aquela roupa toda cheia de pintura e barbas e tudo, lugares onde eles moravam, de que Deus podia mover-se e tocar estas pessoas, e debaixo tudo, sob tudo, haviam almas que valia a pena salvá-las e investir nelas. Ele começou a se ligar com o que Deus estava fazendo, e com o passar do tempo, no começo, 1972, levou 2 homens para a Califórnia para ver o que estava acontecendo lá. Chuck Smith, na igreja do Calvário, com os cafés de Jesus, as casas de café de Jesus, começou a crescer. Ele foi a dar uma olhada, ver como isso funcionava. Enquanto ele estava lá, em um desses lugares, ele começou a analisar isso, uma cena musical. Ele começou a analisar e viu uma pessoa que você não podia esquecer, chamado Larry Reed. Ele convidou este pregador de rua vir a Prescott para pregar aqui em Prescott e nesta pequena cidade de Prescott, Arizona.
Com o passar do tempo, ele foi inspirado pelo que ele viu na Califórnia, ele começou a cena musical, os concertos, e chamou eles A Porta. Daí vem o nome, A Porta é o nome, muitas das nossas igrejas de Tempe, Chandler, Tucson são chamados A Porta. Foi daí que veio o nome e se originou o nome A Porta. Uma evangelização auxiliar da igreja, uma cena musical. Como não sabíamos nada melhor, o pastor Mitchell, tentando trabalhar com as pessoas que Deus tinha trazido na igreja, começou a ver os sinais, o chamado de Deus, as jovens promissores, enviou 2 deles a nossa escola bíblica, denominação de Quadrangular. Estando lá, os ambos foram roubados, caíram na imoralidade, e isso causou um movimento diferente para nosso movimento. Ele disse, não vamos fazer mais isso. Se eles simplesmente vão ser roubados, enganados, eu vou mantê-los eles aqui e vou discipular eles aqui localmente. Estes homens receberam expressão. Começaram a pregar nas ruas, a pregar nos concertos. Tínhamos concertos em diferentes lugares, receberam expressão. Portas foram abertas na prisão, nas universidades, em diferentes lugares. E o pastor Mitchell, encontrou um livro de Robert Coleman chamado O Plano Mestre de Evangelização, ou de Evangelismo. Você pode, esse livro, em 3 palavras, resumir: instrução, impartação e envolvimento. E o pastor Mitchell começou a trabalhar com as pessoas que Deus trazia. Ele esteve disposto a se arriscar com as pessoas que a sociedade não queria ou desprezava. Na verdade, isso me lembra do grupo de homens que se reuniram com Davi. A Bíblia nos diz de que eles foram abandonados na costa de Israel no tempo de Saul e começaram a se reunir com Davi, aqueles que estavam em dívida, angustiados e descontentes. E a maioria de nós naquela época éramos assim. Mas o que destacou e marcou foi marcado por o espírito daquele período do tempo na nossa igreja e no nosso companheirismo que estava começando. Foi um espírito de redenção. Uma vez mais, o objetivo, claramente, todos nós que chegamos na igreja de Prescott, nós nos salvamos e rapidamente todos acreditávamos de que tínhamos um chamado de Deus para ser testemunhos, dar testemunho e para ser discípulos. Rapidamente aprendíamos com respeito à grande comissão de Jesus, de ir a todo mundo e não fazer crentes, mas ir ao mundo todo e, como a Bíblia nos ensina, e fazer discípulos de todas as nações. Então, com o tempo continuando a passar, vários destes homens, tendo adquirido experiência, mais e mais fruto nas suas vidas pessoais, começaram a tropeçar no assunto de plantar igrejas. Eu não sei se a organização que nós éramos parte, no meio do país, dos Estados Unidos, muitos dos edifícios das igrejas quadrangular eram edifícios vazios. Tinha um pequeno movimento na costa e a atitude de muitas das pessoas na denominação quadrangular era que Califórnia era o lugar onde precisavam estar, e Arizona era o lugar, ou Colorado, ou Novo México. Estes eram os lugares para evitar a todo custo. Como este era um movimento nos anos 1930 e 40, várias igrejas tinham sido plantadas, mas agora estavam os edifícios vazios. E como foi um acidente, foi a mudança do destino. O pastor Mitchell, tendo trabalhado com vários destes jovens, disseram: olha,
temos um edifício nesta pequena cidade de vaqueiro, Wickenburg, com 3.000 habitantes, está vazio, e se um dos nossos homens vão lá pregar, tinha um supervisor que esteve disposto a permitir isso, e o experimento começou. Depois foi Flagstaff, depois foi Tucson, depois foi Yuma, depois Nogales. E começamos a enviar estes casais nestes pequenos antigos edifícios que outras pessoas não queriam e tinham abandonado. Durante esse tempo, o pastor Mitchell obteve uma grande revelação. E esse foi o princípio da igreja indígena. Deus tem dado dignidade à igreja local, e tudo em forma de semente, que a igreja tem tudo em forma de semente para cumprir a grande comissão de Cristo. Deixa eu preparar isto melhor. Se uma igreja está evangelizando, em vez de apenas simplesmente seguindo os ritos, mas se uma igreja está saindo das quatro paredes da igreja e evangelizando, o evangelho vai produzir fruto e haverá convertidos. Quando você tem convertidos, então eles vão estar abertos a se converter discípulos. Se você contende por uma atmosfera na qual você anima eles para uma expressão de ministério e de evangelização, a qual envolve evangelização, evangelismo. E assim começou, porque Jesus trabalhou com seus discípulos por 3 anos. O pastor Mitchell disse, é o que precisamos fazer com nossos discípulos. E um plano de 3 anos, de que íamos passar de 3 anos de discipulado e depois íamos passar a ser abertos ou ter a oportunidade de ser enviados. Essa dinâmica eu quero falar com você, porque nessa dinâmica as pessoas da igreja mãe, estes agora são filhos e filhas dessa própria congregação. Isto não são pessoas de uma denominação, isto não são pessoas famosas que você não conhece ou não tem relacionamento com eles. Estes são filhos e filhas nascidos nesta casa de Deus, na igreja mãe, o qual a congregação tem relacionamento com eles, que eles amam. Isto retira ou remove o espírito impessoal que tipicamente descreve os programas denominacionais, os quais mas agora tem sido tornado intensamente pessoal, com interesses adquiridos pela igreja que enviou este casal. O pastor Mitchell viu isso claramente. Estes casais então foram enviados às diferentes cidades com ordens de ir e reproduzir a visão ou o padrão da sua igreja mãe na sua cidade. Esse foi o objetivo, não era nada complexo ou difícil, podia-se ver ou entender claramente. O pastor Mitchell falava disso claramente, e foi assim que começamos a fazer com as nossas igrejas pioneiras, seguindo o exemplo da igreja mãe. E Deus nos abençoou e ficou muito feliz e nos ajudou muito, e como consequência começamos a ser apoiados por nós mesmos e governados por nós mesmos e multiplicados por nós mesmos, enquanto o movimento começou a crescer e se acelerar. O importante o impressionante foi que o pastor Harold Warner foi lançado a Kearney, Arizona, 1973. Eu quero que vocês saibam, eu acredito que o pastor Warner tem o recorde mais curto de pioneirismo, um fim de semana. E isso não foi porque teve problemas nas suas habilidades, ou ele estava cheio de fogo e paixão. Aliás, quando ele chegou a Kearney, tinham pedido um dos nossos jovens que fosse lá. Quando chegou lá, foi com outro pastor jovem. Chegaram lá no primeiro fim de semana, eles tinham um microfone, um falante, marcharam num desfile na rua, pregaram o evangelho,
E essa igreja religiosa que estava ali não era o que eles queriam quando pensaram de um pastor novo, e rapidamente disseram: não queremos você mais aqui, e mandaram ele de volta. E tragicamente, na viagem de volta, o carro derrapou da estrada, teve um acidente e o pastor Warner quebrou as suas costas. Agora a resposta do pastor Mitchell foi muito, muito interessante e inspiradora. Vamos voltar. Você agora tem casais jovens que estamos enviando. Um desses casais mais preciosos, o pastor Harold Warner e sua esposa Mona, jovens, eu acho que tinham 22, 23 anos. Agora o pastor Warner, o irmão Warner, está no hospital com a costa quebrada, com a coluna quebrada. Isso produziu um desafio na igreja de Prescott. As pessoas começaram a falar, as pessoas religiosas começaram a se manifestar e a falar mal. Agora, sim, isso é o motivo, isso é o juízo de Deus, e isso é Deus julgando, não deveríamos ter feito nada disso, não deveríamos enviar trabalhadores, obreiros, não deveríamos ignorar a igreja, a escola bíblica, quem se acha pastor Mitchell que ele é. E esses que começaram a falar mal, foram eles que começaram a sacudir a língua. Minha esposa, Michelle, ela se salvou em Prescott, 1972. Ela esteve no culto depois que o pastor Warner teve esse acidente horrível. O que ela se lembra foi que o pastor Mitchell ficou em pé, pregou uma mensagem desafiando, de inspiração, no qual ele desafiou a igreja para um tempo de jejum. Eu não sei se foram 3, 5 ou 7 dias de jejum, mas ele fez uma declaração que minha esposa ficou muito impressionada. E foi uma declaração muito mais poderosa na história do nosso companheirismo. Essa declaração foi essa: se o diabo matar um de nós, enviaremos 10 mais para tomar o lugar deles. Irmão, irmã, isso se chama evangelismo radical, enfrentadora na cara de fogo do inferno e demoníaco. Então daí é notável falar de que nós aprendemos a realidade de Mateus 11:12, que diz: o reino dos céus sofre violência e os violentos o tomam pela força. Não é um eufemismo que o nosso companheirismo tem sido oposto por Satanás. Eu vou tirar um pouco dos ataques que temos recebido, mas eu quero que você saiba, não recebemos portas abertas e um passe de graça. Esta obra, este trabalho que somos parte, não foi de graça, foi forjado por sangue, suor, compromisso, sacrifício, fé, desesperação e muitas lágrimas para começar. Me lembra do apóstolo Paulo, quando ele conta suas batalhas no livro de Gálatas, quando ele está falando dos religiosos que estão atacando ele responde desta maneira, em Galatas 6,17, quanto mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Então não estamos falando de uma teoria, não estamos falando de uma coisa bonita que se aprendeu num livro, um princípio. Estamos falando de lições aprendidas no campo, que quando o diabo nos dá um murro na boca, cuspimos sangue e dente, e depois de perder alguns dentes, voltamos e damos nele de volta. A dobradiça é que estávamos forjando este movimento, este ministério, esta vida, e havia um espírito que Deus colocou no nosso companheirismo. Sim, um espírito de avivamento, o qual começou a detonar um movimento
que levou o nosso companheirismo adiante e a crescer, e é uma grande parte do nosso companheirismo que temos um Espírito de Deus. Não estou falando geralmente, estou falando um espírito distinto, diferente do nosso companheirismo. Acredito que isso é único no mundo. Não digo que isso é que nós sejamos melhores, mas eu digo que somos diferentes e temos entrado numa herança de companheirismo. É por isso que nós não nos vai bem com pessoas que são parte de outra igreja. Ou você é nascido na nossa igreja como os servos de Abraão. Gênesis 14, quando Abraão soube que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. Somos um companheirismo que acredita em evangelização e ter teus próprios conversos. Nós não vamos pionar igrejas tentando roubar conversos de outras pessoas, ou afetando pessoas de outras igrejas, trazendo elas para nós, ou começando algum tipo de incentivo para que as pessoas deixem a sua igreja e venham para nossa. Acreditamos em ser pioneiros. Nós damos a luz a nossos próprios conversos e edificamos a igreja dos nossos próprios conversos. Amém? Existem aqueles que Deus tem trazido por escolha soberana de Deus. Estou muito agradecido por isso. Temos membros conhecidos, Pastor Campbell, Pastor Graham Clark. Mas este é o ponto que eu quero dizer a você. Aqueles que são parte, que vêm para ser parte de nós, no Antigo Testamento eles tinham um princípio, e o princípio se chama circuncisão. E eu não vou ser insensível, mas é o cortar da carne. Aqueles que se unem a nós não somente vêm e recebem um cartãozinho de ser membro, eles vêm e se submetem ao líder. Ele tem que permitir o pastor, muitas vezes que fosse o pastor Mitchell, eles têm que permitir que esse pastor fale nas suas vidas, os corrija, os discipline, ou seja, que corte a carne. Esses são aqueles que têm sido parte e membros do nosso movimento, ou seja, novos conversos, ou aqueles que têm se submetidos à circuncisão espiritualmente. Eu fui salvo no verão de 1974. Eu estava olhando esta manhã, falei com o pastor Mitchell, em outubro, o pastor Mitchell teve a primeira conferência bíblica. Foi uma conferência de liberação e cura, sugerido pelo pastor Johnny Metzler, que era um bom amigo do pastor Mitchell. E eu me lembro que nos anúncios da conferência, eu era um novo convertido, eu tinha outros pastores com suas esposas, tínhamos Ross Baker, Al Fury, eram os dois pregadores principais. Meu coração estava tão alegre, eu disse, eu tenho que ser parte disso. E eu não pensei que eu ia ser permitido. Então o que você faz? Não pede permissão, simplesmente peça desculpa por estar no lugar errado. Então eu entrei, e honestamente eu estava esperando de que alguém me tocasse os ombros e dizendo, o que você está fazendo aqui? Você acaba de chegar na igreja, mas me permitiram, me deixaram ficar, e eu tive um tempo maravilhoso. Havia menos pessoas nessa conferência em outubro de 1974 nos cultos da manhã do que há no edifício agora. Eu acho que tinha umas 35 pessoas e haviam 6 casais. Era o total. À noite, acredito que tínhamos 350 ou 400 pessoas nos cultos da noite. O resto da igreja vinha. E eu fui um testemunha do começo disso. Havia um espírito que foi transmitido, e esse espírito, eu quero dizer a você que ainda está conosco, e esse espírito é de que podemos tomar a terra, de que vamos tomar o mundo, ou ganhar o mundo para Cristo. Você diz, isso é absolutamente ridículo, pastor. 35 pessoas na conferência de manhã, e vocês estão caminhando
na plataforma, profetizando, e eu me lembro da primeira profecia que eu ouvi, foi de Rodney Mathis. Eu acho que todos esses anos, ele ainda está na igreja de Prescott. Essa profecia foi: eu coloquei você, ou Prescott, com uma cidade sobre uma colina. Deixe a sua luz brilhar para todo mundo. Eu farei deste lugar um testemunho para o leste, o oeste, o norte e o sul. Eu nunca me esquecerei do sentimento de alegria que eu tive dentro de mim. Meu espírito pulou, disse: é isso aqui, isso aí. Glória a Deus. Mesmo que eu tinha ido, eu talvez não fui para Woodstock, porque eu era muito jovem, porque eu não fui para os concertos de Woodstock. Eu estava tão alegre de que eu fui parte de chegar aqui, estar aqui nesse ponto. E eu estive trabalhando, e eu disse: que coisa mais boa. Então, eu estava numa universidade, eu deixei a universidade, eu tive uma namorada, eu deixei a namorada. Eu disse aos meus pais católicos, eu disse: eu vou viver para Deus. Jesus entrou na minha vida, e o resto que eu estava disposto a fazer, por quê? Porque Deus foi tão real e sua vontade precisa ser feita. Os tempos foram caracterizados por compromissos radicais. Eu olho hoje, eu disse: foi um compromisso radical, mas naquela época não parecia ser nada. Parecia ser a coisa tão lógica de fazer. Jesus é tão real, você coloca a mão no arado, e se o Filho de Deus pode salvar alguém tão ruim, tão mal como eu, pode me amar, não existe preço muito alto que eu tenha que oferecer pelo que ele tem feito por mim. Foi um espírito prevalente nos nossos discípulos. Eu me mudei na casa dos homens constantemente, como parecia um zoológico. Às vezes eram umas 15 jovens. Que coisa tão boa para aprender o cristianismo. Você comia macarrão, um pãozinho, e se você ia no banheiro, voltava, não tinha mais o seu macarrão no seu prato. E se você não perdoava, você queria matar ele. Às vezes você tinha que aprender a perdoar. Pessoas se salvando, vindo pelas nações. Então, não voltamos atrás, sem voltar atrás, sem desculpas nenhuma. Deus estava ajudando o pastor Mitchell, passo a passo, linha atrás linha, e começamos na conferência. Quero falar com você com respeito a disso. Então, depois da primeira conferência, que teve sucesso, o pastor Mitchell começou a ter conferência a cada 6 meses. Agora tínhamos já 46 anos e meio tendo conferências. Não, eu sei que o coronavírus não pode nos deter. Ainda estamos alegres e felizes pela conferência, glória a Deus. Cada 6 meses conferência. Se você volta e aprende como isso tudo começou, basicamente a conferência foi para cumprir as necessidades. Tudo que temos feito no nosso companheirismo foram feitos por respondendo às necessidades e assuntos práticos, sempre procurando ajudar as pessoas a que elas pudessem servir a Deus, abrindo oportunidades, abrindo portas e tudo isso. Mas as conferências são a parte crítica do nosso companheirismo e da nossa história. Cada 6 meses, os pastores vinham. Eu me lembro que o pastor Mitchell dizia: eles têm que voltar a cada 6 meses, porque senão vão ficar loucos, vão ficar doidos. E o que estava acontecendo é que estes homens vinham, e talvez eram poucos pastores pioneiros, ou talvez em lugares estranhos. Que coisa tão maravilhosa voltar para casa em Prescott, onde as pessoas te conheciam, te amavam, oravam por você, estavam torcendo por você, e você escuta 17 sermões
de pregadores de qualidade, ministros de qualidade, e muitas coisas poderiam ser calibradas, recalibradas, ajustadas. Não somente isso, podiam entrar na presença do nosso pastor, se ligando com o nosso líder, restabelecendo essa ligação com o nosso líder e pastor. Não somente isso, mas muito ministério ocorria depois dos seminários da manhã. Tomando café, eu me lembro, eu ia para a conferência, eu tomava café, almoçava, café antes do culto e depois do culto. Então tinha todo tipo de companheirismo, uma grande união, e o gênio de ter conferências onde Deus voltava a nos conectar. Escuta bem, a conferência salvou nossas vidas. Não somente dos homens, mas das esposas também. Então, aplique como você quiser. Ainda continua conseguindo isso, que temos a oportunidade de nos conectar. Passou o tempo, isso formou uma base maior e podemos ter uma rampa de lançamento para enviar maiores grupos. Não tínhamos tantas igrejas, não tínhamos outras conferências, mas aqui estava Prescott, a mãe de todas as conferências, e nos deu uma rampa para lançamento, no qual começamos a nos dirigir para a evangelização mundial. Isto produziu uma atmosfera em que pessoas começaram a dar a mais além do que do que o dar ordinário e comum. Eu sei que às vezes você faz a insistência pela oferta. Descanse, não vou pedir uma oferta, ou talvez Deus está lidando comigo. Não, relaxa, não vou pedir oferta nenhuma. Mas eu quero que você pense muito bem, enquanto estas conferências estavam acontecendo e começamos a ganhar força e crescimento, uma base maior, começamos a conseguir recursos milagrosos, e foi um grande descobrimento que pessoas podiam ir muito mais para filhos e filhas que conheciam pessoalmente do que para um programa de reunir dinheiro ou roupa usada para enviar para um missionário em outro país. Você ri, mas eu espero que você entenda o que eu estou dizendo. Uma das marcas do meu pastor Mitchell: como eu posso servir a sua fé? Como posso servir o seu ministério? O que eu posso fazer por você? Isso talvez você não leve a sério ou fique presumido já quando você chega na terceira ou quarta geração de membros de igreja, mas foi totalmente revolucionário. Antes, nós não cobramos, não temos cobertura, taxa de admissão para participar ou vir para a conferência. Nunca pedimos a ninguém que tenha que pagar para que os pregadores venham, ou tínhamos que pagar pelo pão doce, pelo café, as pessoas de limpeza. Simplesmente nós damos o convite para que as pessoas venham, e o Espírito sempre tem sido: você venha e vamos servir a sua fé. E para nós é uma grande bênção que podemos investir e podemos transferir e trazer bênção a seu ministério. Isso começou a acontecer, e eu acredito que Deus começou a cobrir todas as despesas com as ofertas regulares da conferência. Mas você não tem ideia do extraordinário que isso é no mundo eclesial ao nosso redor. Eu quero que você saiba, nós fizemos que fosse a nossa prioridade de investir em pessoas em vez de edifícios, investir em pessoas em vez de investir em programas. Nosso tesouro não nunca foi e nunca será um patrimônio, edifícios bonitos. Nosso tesouro são nossos trabalhadores, nossos obreiros. A próxima fase, e que superamos a denominação que éramos parte, fomos convidados a deixar a denominação.
Nós fomos convidados a deixar o companheirismo da igreja quadrangular. Eu me lembro o pastor Mitchell falando e discutindo certas coisas que estavam acontecendo. Quando éramos novos, todo mundo achava bom, eram chamados o companheirismo da Arizona. Era como quando você trazia o palhaço no circo, que todo mundo ficava olhando. Era uma coisa nova. E tinham edifícios vazios, não vão perder nada. Oh, sabe o que? Nossos homens iam, enviavam reportes e enviavam seus dízimos. E sabe o que? Que você não pode gostar disso para o ponto de vista denominacional? Estão recebendo dinheiro e reportes. Eu me lembro, Joan Holland, o supervisor do sureste do país, disse que, bom, vocês na Arizona, vocês, numa área, numa economia que está em depressão, vocês, na verdade, estão enviando mais dinheiro, com respeito, vocês estão mandando mais dinheiro que áreas da Califórnia que são mais prósperas, e isso foi muito interessante para eles. Agora, nós começamos a ter pressão, porque começamos a crescer. As igrejas na Arizona estavam começando a crescer e de repente estavam aqueles que foram desafiados. Não tínhamos as credenciais, não tínhamos a voz afeminada quando pregávamos e outros motivos como esses. Então, nos convidaram para deixar a igreja quadrangular. O pastor Mitchell falou isso comigo, ele me disse claramente, o pastor Mitchell sempre foi o que você vê, é o que ele é. Ele disse, Olson, nós não somos rebeldes. Não estamos fazendo movimentos ou ações que os rebeldes fazem. Os rebeldes não evangelizam por novos conversos. Eles roubam pessoas de outras igrejas. Os rebeldes não procuram ganhar almas e os rebeldes não plantam igrejas. Este não é um movimento daqueles que estão em rebelião. E discutimos várias coisas, sermões de Martim Lutero, John Wesley, e fomos forçados para sair do movimento quadrangular. Nós mantivemos, nos separamos, mas nós não deixamos de funcionar. Pelo contrário, aceleramos e depois outra porta começou a se abrir a nós. E isso foi que começamos a colocar nossos pés nas águas de evangelização mundial. Holanda, alguém veio da Holanda e a Austrália abriu a porta, e o que aconteceu é que fomos convidados a diferentes nações porque ouviam os testemunhos dos nossos pregadores jovens, músicas das nossos grupos de música, e eles iam, cantavam, tínhamos cruzada de milagres, e no começo íamos talvez para um homem de uma denominação ou alguém que estava baseado com outro companheirismo, íamos e levávamos recursos, tínhamos cruzadas à noite na praça, seminários de manhã. Muitas vezes um dos irmãos que pregava a cruzada de milagres, o pastor Mitchell, pregava de manhã, fazia os seminários da manhã. Mas o que encontramos ocorrendo nas Filipinas e outras nações, e na África e na Índia, é que o fruto respondia. Tínhamos uma grande resposta, mas quando a gente ia embora, as pessoas se afastavam, e chegamos à decisão que, em vez de ir e enviar equipes ou times para ajudar os outros, vamos plantar nossos próprios homens. E foi assim que começamos nas Filipinas. Nós conseguimos nossos próprios discípulos e conversos e plantamos igrejas, e isso começou a explodir no movimento mundial, o qual somos parte hoje, 50 anos depois. Olha, talvez não seja muito para você, 50 anos depois, continuando fazendo a mesma coisa, com a mesma visão, o mesmo farto, 2.700 igrejas, mais de 120 nações até agora. Então, nosso pai da fé já tem acabado sua carreira, graças a Deus por todo o seu exemplo, inspiração e amor. Ele deu à luz este movimento, Deus usou ele para dar à luz este movimento. Mas de uma grande maneira, ele já chegou às suas últimas 2 voltas da sua carreira e entregou a tocha da liderança a um homem que não é apenas seu filho físico, mas é um homem de Deus,
é um homem de Deus que claramente, todos aqueles que têm prestado atenção, claramente tem sido preparado pelo Espírito de Deus para um momento como este. O pastor Greg Mitchell, ele tem servido 15 anos diretamente sob o ministério do seu pai. Claramente tem existido transferência, muito mais que um ADN físico, mas um ADN espiritual, treinado na Universidade de Cristo. E agora tem um capítulo novo de Deus adiante dele. E o nosso futuro é brilhante, é muito brilhante. Se, lembre-se bem, o que o apóstolo nos disse de nos esforçar pela fé entregada uma vez. Isso quer dizer de que vai haver um desafio, igual que Benjamin Franklin disse na pergunta que ele disse naquela época para a senhora Powell. Ele disse: eu darei, você tem uma república se vocês podem manter ela. Isto é um desafio. E esse desafio é manter e proteger o que Deus tem lhe dado. Deixa eu dizer a você, eu não estou aqui, eu não sou um novato, eu me sinto que sou veterano de muitas campanhas e conflitos, não somente em casa, mas internacionais. E mesmo que eu não acredito que somos os únicos, eu reconheço claramente que tem outros rebanhos que o Senhor tem, eu reconheço que tem outras pessoas que estão fazendo uma boa obra e trabalho para Deus. Eu dou glória a Deus por todos aqueles que pregam o Evangelho e nos ajudam a acabar e completar a grande comissão. Mas tendo dito isso, eu estou muito convencido de que nós somos o único companheirismo, este é o único companheirismo para mim. Eu não tenho outras opções. Igual que Deus teve todos nós nascer numa família, essa foi a sua decisão. Eu acredito que a vontade de Deus tem um endereço. Eu acredito que quando Deus nos liga, 1 Coríntios 12:11, mas Deus pôs os membros, colocando eles no corpo como lhe agradou. Uma das declarações antigas do pastor Mitchell é que temos formas atrás da mesa de membresia que você pode preencher para poder votar nos encontros, nas reuniões anuais, mas a verdade é que isso se Deus uniu você espiritualmente com nós, você está unido. Se Deus não uniu você conosco, não interessa se você preenche 1000 formulários de membresia, você não é parte de nós. Agora, isso deve ser muito claro, que tudo o que Deus levanta e Deus está usando vai ser atacado, e temos tido nossos ataques. Se você olha para a história completa, temos tido loucos, cada 10 anos mais ou menos coisas têm acontecido. Temos tido conflitos, temos tido separações, temos tido rebeliões. Tivemos, quando o pastor Mitchell estava aqui, ele estava dirigindo, uma coisa aconteceu, ele me olhou e me disse: Olson, Jesus teve um Judas e nós também teremos pelo menos um. Eu olhei assim, e no meu coração eu disse: sou eu, Senhor? Eu descobri depois que ele estava tendo problemas com outra pessoa. Mas sabe o quê? Na verdade, essa é uma boa oração. Senhor, me busca. Eu não gosto de ficar pensando muito nisso, mas eu gosto de estar reconhecido. Estamos em tempos inusuais. E da mesma maneira que Paulo entendeu de que havia uma transição do ministério de Paulo nos Efésios, ele viu muito bom plantar um homem em Atos 20 e 28. Cuidem vocês mesmos e todo o rebanho do qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual comprou pelo seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês levantarão homens falando coisas pervertidas para afastarem os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem,
lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Então, isto foi uma coisa que o apóstolo não queria que os irmãos da igreja fossem, que não soubessem, que fossem cegos, que não soubessem o que estava acontecendo e ia acontecer. Como eu disse, temos tido nossas separações. Em 1990 teve os grandes irmãos, os irmãos dourados naquela época. A cabeça deles ficou cheia, eles teve uma declaração, deixa eu dizer a você, olha, quando você tenta definir novamente as coisas, isso cobre uma multidão de pecados, de agendas e de rebeliões. Nos anos 90, tinha homens que tinham uma linha que dizia, bom, somos filhos adultos e o pastor Mitchell precisa soltar seus filhos ao nosso próprio destino e ao nosso próprio chamado para cumprir as grandes coisas que temos para a nossa vida, para Deus. E eles usaram como uma cortina o dízimo, como a capa para a igreja mãe. E conhecemos a frase que diz, a questão nunca é a questão. E eu só estou falando isso porque eu tenho que me apressar e continuar. No ano 2000, teve outros líderes inquietos. A primeira divisão, os líderes que foram-se embora, era como meus irmãos maiores, meus héroes. No ano 2000, eram como as pessoas, amigos, pessoas que eu conhecia, alguns deles me trouxeram a Cristo, mas qual foi o assunto? Quanto mais, o Senhor sabe qual foi, mas na minha opinião, eles viraram carnais. Eu quero dizer a você uma coisa, eles disseram, o companheirismo não foi tentado, e tem sido tentada, e tem sido encontrado carente. Por isso, homens carnais e mulheres começam a seguir seus próprios caminhos. Quando você realmente faz o que somos chamados a fazer, a disciplinar, sabe o que? Deixa as coisas do mundo, não televisão, estandariza, temos jejum e temos compromissos com as nossas finanças e essas coisas. Sabe o que? Tem pessoas que começam a ter melhores ideias e temos a piada no nosso companheirismo, que outros acreditem que têm melhores ideias, mas lembre, irmãos, vocês não são essas pessoas. E outra frase é, não seja uma legenda na sua própria mente. Deixa eu fechar rapidamente com a lei das consequências não intencionais. Isso quer dizer de que as coisas nunca saem da maneira que as pessoas tem a fantasia, tem o planeta da fantasia. Isso é quando você pode preparar a fantasia, a música, a temperatura, como você acha que tudo vai funcionar. Tudo é muito bonito, lindo, que plano tão belo, preparado da sua mente. E tem outro planeta, é o planeta chamado realidade. É como as coisas realmente funcionam. Eu quero dizer a você isto. Eu tenho envolvido já como pastor mais de 40 anos, estou fechando. Eu tive 2 igrejas que eu estava involucrado intimamente. Cortés, que nós fomos pioneiros, colocamos, e a outra que passamos 5 anos, entregamos essas igrejas em aliança a outros homens, em boa fé. Entregamos essas igrejas acreditando de que estávamos numa aliança que você vai respeitar e você vai guardar e manter a mesma visão, que você não vai se aproveitar das pessoas e tentar usar para o seu próprio bem ou usar para seus próprios planos, senão nunca teríamos dado a você essa oportunidade ou essa plataforma, nunca teríamos feito isso. Mas a natureza humana é natureza humana, e nessas 2 igrejas, tanto Cortés e a maioria das pessoas foram perdidas por um rebelde, e Sierra Vista, a igreja foi dividida em 2. O trágico foi que começou desta maneira. Nossos estándares são muito altos, somos muito legalistas. Então, primeiro começaram a comprar televisão, depois começaram a ir para os cinemas, depois começaram a ter
as discotecas, e depois começaram a trocar esposas, e depois matrimônios começaram a se divorciar. Um homem que se salvou sob meu ministério, ele e sua esposa se separaram, e eu digo isto a você hoje com um coração quebrado. O que aconteceu foi que eles se separaram. Um homem chama sua esposa: eu quero que você volte em casa. Ela disse: não quero mais você. Ele disse: por favor, venha, ou eu vou dar um balaço na cabeça. Ela disse: não quero mais, não vou voltar em casa. Tem filhos. Ela chama o homem depois e ele não responde. Então ela fica preocupada. Ela tinha a chave da porta. Ela foi para casa, abriu a porta e tem a parede toda cheia de sangue e de cérebro por toda a parede. Existe uma lei na rebelião e se chama a lei das consequências não intencionais. E eu quero dizer isso a você. Nós temos recebido um histórico muito poderoso, uma vantagem muito poderosa no nosso companheirismo, e precisamos, como nos dias de Neemias, olha bem, nós estamos construindo tempos perigosos e tempos de problemas. Com uma mão você tem um martelo construindo, preparando, mas com a outra mão você tem uma espada, a qual está pronta para construir e lutar, e tem que ter atenção entre essas duas áreas em todo o seu ministério. Amém. Vou fechar com uma ilustração. Eu li com respeito a uma pintura muito famosa chamada Os Guardiões da Noite. Está no museu em Amsterdã, na Holanda. É uma pintura de Rembrandt, muito famoso, prominente, tem 4 metros de largura e não sei quantos metros, 3,5 metros de altura. Um homem chegou a uma loucura e cortou ele, 1600, outra pessoa chegou nos anos 1890 e jogou ácido de bateria para estragar. Escuta bem, olha, é necessário de um mestre para criar uma coisa como essa. Qualquer tolo pode destruir uma coisa mestre, um desenho de mestre como esse. Graças a Deus por isso. Pegaram ele, derrubaram ele e o tranquilizaram. Eles conseguiram resgatar a pintura, mas o ponto é que você nunca pode pegar as coisas sem importância, como o outro irmão disse. Você tem que contender ou se esforçar pela fé que uma vez foi entregada a nós. Vamos inclinar o rosto agora. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado pela tua graça e pela tua ajuda ao nosso companheirismo. Eu acredito, Deus, que você preparou nosso companheirismo para um tempo como este. Você tem nos dado, Senhor, uma herança agradável. As coisas têm seguido ao nosso lado. Você tem nos dado favor a todos nós, oportunidade de ser bons administradores, de ter fruto, de ter a tua bênção. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos e pelo meu líder que me protege em muitas formas. Eu peço, Senhor, por todo homem e mulher que está olhando hoje, que não está salvo, eu peço que você traga convicção nele. Se você não é cristão, eu quero dar a você a oportunidade que eu falei, que é o principal do nosso companheirismo, é o ganhar almas. Graças a Deus que alguém orou comigo, graças a Deus que alguém orou comigo e me ajudou. Eu quero fazer oração. Deus vê você e eu quero que você ore. Esta oração em voz alta se chama oração do pecador. É um milagre que Deus responda esta oração agora mesmo. Quero que você repita comigo: Senhor, tenha misericórdia de mim, um pecador. Eu sei que eu tenho feito o mal, mas eu acredito que Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue. Eu acredito que ele ressuscitou dos mortos. Entra no meu coração, me limpa dos meus pecados. Eu deixo o meu pecado para servir o Deus vivo para o resto da minha vida. No nome de Jesus. Amém. Eu quero também me dirigir as pessoas que estão assistindo online e os que estão aqui. Temos ouvido maravilhoso ministério. Pastor Roman Gutierrez falou da aventura. Não deixa
que o teu passado afete. Deus vai ajudar você a ser renovado na sua mente, graças a Deus pelo irmão Ganko e seu ministério da aventura, da evangelização mundial e o desafio de pregar e se preparar. Se você é chamado para a evangelização mundial, olha, deixa ao lado os temores, os medos, deixa que teu desejo seja conhecido, deixa que teu pastor saiba para te ajudar. E eu preguei o que eu preguei. Vamos ficar em pé, vamos abrir os altares. Eu oro que esta manhã você tenha recebido alguma coisa da minha pregação, que você entenda que tesouro, que coisa mais preciosa, que bênção Deus tem dado para nós, mas vai requerer vigilância, vai precisar conservá-lo. Um pregador antigo, o Dr. Van Cleef, ele disse: o que manterá você no caminho reto da vontade perfeita de Deus é a evangelização. Foi a evangelização que Felipe estava fazendo quando Deus falou com ele: vá a Gaza, vá com aquele carro. Esta pessoa é um espírito de evangelização que causa a palavra de Deus para nos manter frescos, ligados. Hoje em dia as pessoas têm muito tempo nas suas mãos, ou perdem o espírito de evangelização, ou perdem o espírito por almas, o coração por almas, virão críticos, não estão satisfeitos, começam a criticar tudo e querem brincar com coisas que não conhecem. E eu acredito que muitos homens no nosso companheirismo homens fiéis de Deus, temos trabalhado por tantos anos, não vamos em tempos de transição deixar cair a nossa guarda. Há um espírito de rebelião no mundo hoje em dia. Vamos manter os caminhos antigos, vamos seguir os caminhos da justiça. Aleluia.